A bola da vez é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vem conhecer com a gente quem que vai brigar por esse acesso e quem pode ser adversário do Maringá. Tudo sobre a Série C aqui, transmissão, datas e regulamento para você que quer conhecer essa competição maravilhosa no nosso Brasilzão. Olá amigos do canal Maringá Esporte, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, dessa vez um vídeo informativo para falar de Série C do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o nosso Maringá, o Dogão Tricolor Maringaense, está participando dessa competição. Então nós resolvemos trazer aqui neste vídeo informações preciosas de como é que funciona a Série C e também o principal, destaques de todos os times da Série C. Você vai conhecer nesse vídeo todos os times que vão disputar essa competição. Então, se você também não é torcedor do Maringá, é torcedor de um dos times da Série C, quer conhecer mais sobre esses times, seja bem-vindo ao nosso vídeo, chega mais que a gente vai conhecer junto aqui os candidatos ao acesso à Série B e também ao título da Série C, Vitão. Exatamente, Pozão, o campeonato mudou e é inédito, como você bem falou, para o Maringá Futebol Clube. Então, a gente abandona aqueles 64 times da Série D, até porque não ia caber num vídeo, ainda bem que a gente já não está mais lá, e vamos conhecer agora os nossos confrontos ou possíveis adversários, um pouco mais reduzido da própria Série C. Eu acho que para começar já com o pé direito, vamos falar sobre o regulamento, como é que vai funcionar essa questão de fase de grupos, quem que sobe, o que o Maringá pode esperar, porque o torcedor não está acostumado, Pozão. Não. Campeonato novo, então tem que explicar. Então, olha, para o nosso torcedor maringaense, para você que também tem o seu time na Série C e quiser saber um pouquinho mais, é uma fase de grupos, Pozão. A Série C tem o formato de duas fases. A primeira fase é a fase de grupos, onde os 8 primeiros classificados vão então para 2 quadrangulares. Então, os 8 primeiros que se firmarem ali na primeira fase de pontos corridos, então vão formar 2 grupinhos de 4. E nesses grupos de 4 é que está o embate, Pozão. Só lembrar, Vitão, a fase de pontos corridos então é apenas um turno. Exatamente. Então são 20 times, esses 20 times vão se enfrentar em um turno apenas. Então, se o seu time for jogar contra o Maringá aqui em Maringá, você não vai ter o jogo de volta na sua respectiva cidade. E daí agora sim para a segunda fase desse torneio, os 2 quadrangulares. Então os dois vai ter também ali embate entre todos, agora sim com ida e volta. E daí depois os 2 primeiros irão subir para a Série B, Pozão. Os 2 primeiros de cada grupo sobem, então são separados em 2 grupos de 4 times, é como se fosse um grupo de Libertadores. Jogos de ida e volta, e aí os 2 que pontuarem mais em cada grupo sobem. A grande final da Série C é disputada pelo primeiro colocado de cada grupo. Então são 2 grupos, o primeiro colocado de cada grupo faz a final. Então, resumidamente, o que interessa pra gente subir, ou pro seu time subir pra Série B, é ficar no top 2 desses quadrangulares da segunda fase. Exato. A CBF até chegou a estudar, mudar esse regulamento, deixar esse regulamento igual da Série B e da Série A, mas para esse ano o regulamento foi feita a manutenção desse regulamento aí. As datas das finais são no dia 19 e 26 de outubro e a primeira fase é do dia 12 de abril ao dia 31 de agosto. Perfeitamente. E quem é que vai estar ali nessa Série C? São muitos os times, são 12 estados ao total. A gente tem até a nossa colinha aqui para acompanhar. Então são eles do Alagoas, o CSA, do Ceará, o Floresta, do Goiás, o Anápolis, de Minas Gerais, Tombense, da Paraíba, Botafogo, do Paraná, o Londrina, o nosso rival, e o próprio Maringá Futebol Clube, de Pernambuco, o Náutico e o Retrô, o do Rio Grande do Norte, o ABC, do Sul, o Caxias do Sul e o Ipiranga, de Santa Catarina, Brusque Figueirense, de São Paulo, Guarani, São Bernardo, Ponte Preta e Ituano, e do Sergipe, 2 times, Confiança e Itabaiana, Pozão. Exato, Vitão, cara, essa Série C tá com um grande destaque nacional por ser uma Série C de times muito bons e times conhecidos, históricos. Tem campeão brasileiro no meio, tem campeão de divisões inferiores do Brasil também no meio. Então, ouso dizer que é uma das maiores Série Cs assim, da história, uma das mais difíceis da história, cara, e o Maringá caiu nela, hein, Vitão? Vai ser a nossa primeira. A gente daqui a pouquinho vai falar as expectativas da diretoria do Maringá, do torcedor também, mas o que vale a pena comentar agora é isso aí. É uma série difícil pra caramba, tem nomes muito conhecidos, tem nomes que há 3 anos atrás estava na Série A. Exatamente. E a gente vai passar por aqui, mas vamos então conhecer quem pode ser destaque no meio disso tudo. Perfeito, então vamos falar dos times que estão na Série C em 2025 e uns destaques também desse time. Então a gente tem, começando em ordem alfabética, né? O ABC, que é um time que já foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e é o maior campeão estadual do Brasil.
aí já com muitos campeonatos estaduais na conta. Não tem nenhum time no Brasil que tem mais estaduais que o ABC lá nos títulos do Rio Grande do Norte. Também tem o Anápolis, velho conhecido do torcedor maringaense. Pra quem não lembra, a gente acabou perdendo pro Anápolis nos pênaltis da semifinal da Série D. O time que avançou, muita gente do Anápolis chegou aqui no A gente no gosta canal. bastante. A gente gosta bastante. Vai e ter foi roubado, né? Foi roubado, né, pessoal? Mas passa aí pelo galo da comarca. Subiu ano passado, então o Anápolis subiu da Série D, também um campeonato muito difícil, com todos os méritos, o Anápolis subiu aí, chegou à Série C esse ano. E este ano também, assim como o Maringá foi vice-campeão do seu estadual, perdeu para o Vila Nova e foi vice-campeão goiano em 2025. Acho que já dá pra gente falar que todos os semifinalistas da Série D, Pozão, foram finalistas dos estaduais esse ano. Exato. Então aqueles que foram semifinalistas da Série D do ano passado, em 2024, manteram seu time, manteram a boa safra e acabaram sendo finalistas dos seus respectivos estaduais. Exatamente. Tem o Botafogo, cara. O Botafogo da Paraíba. O Botafogo tá batendo na trave há muito tempo para subir da Série C para a Série B. Ano passado eles foram muito bem na fase de grupos, ficaram em primeiro e não subiram, cara. Não já dá para subiram falar que é um possível candidato a subir para esse ano. Com certeza. Já foi campeão da Série D também, o Botafogo. E tá aí sempre batendo na trave. A gente tem o Brusque lá de Santa Catarina, já foi campeão da Série D também. E ele vem da Série B, rebaixado para a Série C para esse ano. Então é um time que disputou a Série B no ano passado também. Perfeitamente. A gente tem o Caxias do Sul, que se manteve na Série C e teve um imbróglio aí em relação a escalações regulares. Eu resolvi trazer isso porque foi notícia no Brasil inteiro e o Caxias aí é um time que teve sua manutenção feita na Série C do ano passado, um time que se manteve. A gente tem o Confiança, que foi o grande campeão sergipano de 2025, então um campeão estadual aí disputando a Série C. E como qualquer outro campeão, Pozão também, a gente coloca aqui como um possível candidato a subir. Exato. O CSA, um título da Série C já na conta do time, 40 campeonatos alagoanos e perdeu na semifinal do atual campeonato alagoano pro Asa, que depois foi vice-campeão do campeonato alagoano. E quando a gente falou de time da Série A, Pozão, que há 3 anos atrás estava lá, era o próprio CSA. Exatamente, cara, exatamente. A gente também tem o Floresta, que hoje a grande luta do Floresta é se manter na Série C, não consegui muitas informações do Floresta. O Guarani, cara, o Guarani é, assim, campeão brasileiro da Série A, lá em 1978, e já foi campeão da Série B também do Campeonato Brasileiro, e com certeza é um dos candidatos a brigar pelo acesso, porque caiu da B, né? Não só isso, né? É uma das estrelas dessa Série C, até por conta disso o nome, e até a gente colocando tanta importância, o Guarani é uma dessas ameaças. Eu acho que, Pozão, todo time que cai da Série B para C já tem noção do nível da Série B, sabe que é muito mais forte que a Série C, então a gente pode sim colocar como um possível candidato a subir, porque já entende que, cara, querendo ou não, da Série B para a Série C, o nível de futebol muda, a intensidade muda, o calendário muda, então tudo vale a pena, tudo muda para você ser um dos possíveis candidatos a subir para a Série B. O time já desce tendendo a subir de volta. A gente tem o Itabaiana, um dos nossos companheiros aí do ano passado que subiram da D para C com o Maringá. E esse ano também, como o Vitão já falou, foi finalista do Sergipano, mas perdeu para o Confiança, que eu já citei aqui, que também é um candidato aqui da Série C, que foi o grande campeão aí do Sergipe. A gente tem o Ituano, cara, o Ituano, assim, a gente falou de times fortes, infelizmente o Ituano tá na contramão disso, infelizmente para eles, né? Fez uma péssima Série B no ano passado, foi rebaixado também no Campeonato Paulista ano passado, e este ano jogou a Série A2 do Paulista, mas não subiu. Ou seja, é um time que está na segunda divisão do seu estadual hoje, então. É brincadeira, né? A gente tem o nosso grande rival, Londrina, fez um bom Campeonato Paranaense. Depois de um bom tempo aí o Londrina chegou na semifinal do Campeonato Paranaense. Foi até uma surpresa, né? Tendo em vista os últimos anos aí de Paranaense do Londrina, se classificou para a próxima Copa do Brasil. E só lembrando que perdeu para a gente esse ano. Perdeu já para o Maringá esse ano, tomara que perca aí também na Série C. E o Londrina se manteve, no caso, disputou a Série C ano passado, chegou a ficar ali candidato a subir nas últimas rodadas, mas não subiu, ficou na Série C, então se mantendo aí para esse ano.
Em brincadeiras à parte, Pauzão, também vale ressaltar que a gente não gosta do Londrina, nosso rival, mas também não dá pra gente não colocar o Londrina como um possível candidato a subir pra Série B, cara. Até porque fez um bom Campeonato Paranaense e perdeu ali, assim como nós, perdeu no detalhe pro Operário também. Os pênaltis. O Náutico foi campeão da Série C já, perdeu este ano nas quartas do Campeonato Pernambucano pro Retrô, que foi o vice-campeão, mas um destaque é que ele fez bons clássicos lá em Pernambuco e isso pode também ser um destaque aí do ano do Náutico. E é claro, vamos pontuar o Náutico aqui também como time candidato a subir pela história do Náutico e também pela grandeza da torcida e pela força que esse time já demonstrou aí no Brasil, cara. Há anos atrás aí estava na Série A. Perfeitamente. Né? A gente tem a Ponte Preta, que caiu da Série B ano passado, fez um bom Campeonato Paulista. Você que às vezes acompanha o Campeonato Paulista, por ser o campeonato de maior expressão estadual hoje, a Ponte Preta não se classificou, mas ela teve muito mais pontos do que times classificados. Então, é um destaque, sim, o Campeonato Paulista da Ponte Preta, que apesar da alta pontuação, não se classificou e, além disso, ela cai da Série B ano passado, vem para a Série C com uma grande tendência de subir novamente. Brigou de igual para igual contra os times do eixo, no caso. Exato. A gente tem o Retrô, que foi campeão da última Série D, subiu junto com o Maringá Futebol Clube e esse ano foi vice-campeão pernambucano. Também vice, outro time aí que subiu da Série D com a gente, que é um projeto novo também, o Retrô. Lembra muitas semelhanças com o Maringá Futebol Clube. E muito competente, tá, esse Retrô? Sim. Muito competente. Sim. A gente tem o São Bernardo, que também, para quem acompanha o Paulista, sabe que fez uma ótima fase classificatória, ficou em primeiro ali no grupo que tinha Palmeiras, e depois caiu para o próprio Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, time ardido também de se enfrentar ao São Bernardo. O Tombense é um time que já foi campeão da Série D e chegou na semifinal do Mineiro 2025 e perdeu para o Atlético Mineiro. A gente tem o Ipiranga, que chegou no quadrangular ano passado da Série C, estava no mesmo grupo do Londrina também, mas junto com o Londrina não subiu. Então fica para este ano novamente na Série C e assim terminam os times da Série C. E algumas informações, algumas curiosidades para você se inteirar dos nossos adversários aí para esse ano. A gente foi falando ali mais ou menos quem era o favorito ou não, quem podia assim subir ou não, a nossa visão um pouco também. Mas a gente talvez tenha se esquecido de falar que, querendo ou não, o Maringá hoje, muita gente já conhece por ter ganhado contra o Juventude, por ter já feito partidas contra o Flamengo, por exemplo. Finais de campeonato. Exatamente. Paranaense. Então a galera acaba colocando o Maringá como favorito também para o acesso para a Série B, mesmo sendo muito difícil. E o próprio Retrô também, eu acho que a gente poderia colocar aqui. Então foi campeão da Série do ano passado, continuou o seu projeto muito competente, é um time muito forte. Assim como você falou dos times que caem na Série B, tem uma tendência para subir para C por já ter disputado um campeonato mais competitivo no ano anterior, os times que sobem da D ultimamente estão tendo uma tendência também de fazer uma ótima Série C. Então, ano passado a gente teve um exemplo do Atlético, que subiu da D para C e já bateu direto e subiu para B. Então, a gente pode separar aqui o Maringá, o Itabaiano, o Anápolis e o Retrô como os times possíveis candidatos aí a subir direto também. Ainda mais esse formato, gente, porque são duas fases onde o time pode ir capengando na primeira fase, chegar no oitavo colocação e, cara, ir no quadrangular se destacar e se despontar, virar a chave. Perfeito. E já ficar em segundo lugar e passar para B. Esse formato favorece muito. O formato favorece muito alguns times que, cara, para subir direto, como foi o caso do Atlético. Em questão de direitos das transmissões, estão por contas da DAZN e ano passado era uma plataforma paga se você quisesse assistir, mas alguns jogos ali ficavam por conta da Zapping que eles terceirizavam. Então realmente a Série C não era um campeonato de graça. Sim, alguns jogos passavam com imagem de graça no YouTube, mas não eram todos, a maioria dos jogos era em streaming a transmissão. Aparentemente esse ano vai ser da mesma forma. Perfeitamente. E agora sim, vale a gente destacar um pouquinho sobre o nosso time, que é o Maringá Futebol Clube, que vai ter a sua primeira partida contra o Guarani fora de casa. Isso é bom pra gente, porque o estádio do Willie Davis está em reformulação, tá naquela questão de... O gramado, né? O gramado, cara, tava feio demais, então o time agora, junto com a cidade, tá reformulando esse gramado e se a partida fosse aqui, Pauzão, a gente teria que jogar lá em Cianorte, então foi até bom o Guarani ser fora de casa. Bom entre aspas, né? Mas bora lá, o que o torcedor de Maringá pode esperar? Gente, por mais que o Brasil que está começando a conhecer o Maringá está colocando como possível favorito, até por conta da partida que fez contra o Juventude,
a subir para a Série B, não dá para a gente ir com tanto entusiasmo assim. A gente tem que entender que para a diretoria, para o próprio time, a vitória já é se consolidar na Série C, Perfeito. não passar e nem cair. Esse é o objetivo do Maringá, se manter na Série C, claro. Eles vão colocar o objetivo como subir para B. Mas, se o Maringá se mantiver na Série C esse ano, pode ser considerado, sim, um sucesso para o time. É a primeira vez que o Maringá está jogando a Série C, então é novidade para o Maringá. Mas, é claro, o time vai se entregar em campo, a diretoria já se mostrou muito competente, já mostrou que a gente pode bater e subir, ainda mais pelo formato que a gente comentou. Indo para os quadrangulares, tudo pode acontecer, tem a força do Eddie Davids, tem a força da torcida aqui dentro, então não deixa de ser um forte time para brigar, mas, gente, vamos entender também o contexto. Time novo, estamos aí chegando na Série C pela primeira vez, vamos com calma e vamos curtir o momento do Maringá na Série C, né, Vitão? Exatamente, então toda aquela pressão que a torcida jogou em cima do nosso time por conta do mau início no Paranaense, caso aconteça com o Maringá, não é para matar o time, caso a gente não fique nem no top 8, não é para matar o time, para cair em cima. A gente também tem que entender o nosso lugar. A gente é um time de série, cara, que não estava disputando a Série D, não estava subindo, conseguimos subir numa campanha histórica da cidade, nunca antes vista, e agora essa reformulação, esse tempo para se estabelecer e entender o que é um campeonato a mais ou de maior intensidade, que é a própria Série C, que tem times de muita relevância. Eu tenho certeza que esse estádio vai lutar para muita gente, porque a gente sai de jogos, com todo o respeito do mundo aí, né, também. Cara, de jogos contra o Costa Rica do Mato Grosso do Sul, para partidas contra o Ponte Preta. O Náutico, eu falo da famosa Guarani. Macaca, porque vai ser aqui Sim. no próprio WD. Cara, então realmente são times que são jogos que vai dar vontade pro torcedor vir assistir, porque a gente está começando a pegar o nosso lugar ali nesse campeonato tão importante. Eu cheguei a ver, Vitão, torcedores falando que depois da derrota do Maringá pro Operário, perdendo o título paranaense, que o acesso é obrigação pro Maringá. Gente, vamos colocar os pezinhos no chão aí, com todo respeito, né? Vamos colocar os pezinhos no chão aí, claro. Vamos lutar, vamos dar o máximo, a torcida vai abraçar, a gente vai fazer de tudo para subir essa Série B. Dá, é possível, mas vamos com calma. Assim, o título do Paranaense não era obrigação. Não é obrigação do Maringá ter esse título do Paranaense. Claro, a gente quer muito, a gente torce muito. Só que o Maringá hoje, em questão de relevância nacional, está em top 5. Então, cara, a gente não é o favorito contra os times como o Coritiba, contra o Atlético Paranaense, contra o Operário e Londrina. Então, não dá para colocar nunca, ainda mais com os times que estão hoje na Série C, que o Maringá é obrigado a acessar a Série B. Pode ser um candidato forte, sim, mas... Com certeza. Eu acho que às vezes esse torcedor tem muito, ainda mais o torcedor de hoje em dia, tem muito esse imediatismo de já querer que tudo aconteça de uma vez, que quer que o Maringá sempre ganhe. Gente, é o futebol, não tem como ganhar todos os jogos. Sim, e a gente vai lutar para que seja assim. A gente está tendo uma fase histórica. Exatamente. Que essa fase histórica siga aí, quem sabe esse ano, para o acesso. Perfeitamente. Gente, então se você é torcedor do Maringá, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco em todos os jogos, em todas as lives. Se você já não é e acompanhou até o final, muito obrigado. Fique à vontade para se inscrever no canal, para dar um like nesse vídeo. A gente é um canal que está acompanhando o Maringá assim há mais de um ano. E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal. E para fechar com chave de ouro, Pazão. É isso aí, falar dos nossos patrocinadores. Ótica Leonel, a ótica mais tradicional, a que tem a maior confiança dos seus clientes e dos especialistas na cidade de Canção. E Singular Marcas e Patentes, se você quiser patentear o seu produto ou registrar os seus serviços, confie em quem faz isso há mais de 20 anos em mercado nacional ou internacional, há mais de 20 anos protegendo os seus sonhos. Pazão? Galera, comente, deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço e até mais.